Então, gravando. Então, amores, pensei da gente começar a explorar, não sei bem, não sei bem quanto que eu consegui avançar. Gente, tem uma luz aqui que eu não consigo resolver esse problema dessa luz. Sai dela, sai do foco. Sei lá bem o que acontece aqui. Pensei da gente começar a explorar um pouco mais, assim, um aspecto da prática, um tipo de prática, né? Um aspecto da prática que tem a ver com a forma como a gente enxerga as coisas, né? A forma como a gente compreende e apreende a realidade, assim. Então, a gente ao longo dos nossos encontros, assim, a gente tem um pouco explorado todo o caminho, na verdade. A gente chegou até a fazer prática de recitação de mantra e tudo mais aqui nesse horário, né? Então, a gente tem visto várias, especialmente as práticas de shamatha, né? A gente explorou bastante várias formas de praticar, de acordar a mente, assim. A gente fez várias práticas de qualidade do coração, né? De explorar essas qualidades que a nossa mente pode também desenvolver e descansar nela, que vão ter um impacto super forte nas nossas relações com o outro, com a gente mesmo e tal. A gente também, em todos os momentos, a gente fala de intenção, né? A gente sempre fala de que motivação que a gente tem, né? De que motivação, qual é a motivação que a gente tem. E a gente também, quando a gente fala de qualidade do coração, a gente também toca a forma como a gente vê o outro, né? A gente, em nós mesmos, assim, quando a gente fala de compaixão, a gente toca nesse aspecto de sofrimento, né? De tentar enxergar cada vez mais claramente a condição que todos nós estamos, né? Então, quando a gente para olhar com calma, a gente repara a luta das pessoas, né? Para tentar fazer a vida dar mais certo, dar menos errado. Isso nos move, assim, né? Mas tem um aspecto mais direto de a gente falar sobre a natureza da realidade, que enquanto a gente não olhar e se aprofundar nisso, né? A gente vai continuar sujeito a enganos, né? Enganos assim profundos, né? Enganos na raiz. Então, o Alan Wallace ele fala sobre esse tema. Ele chama esses enganos assim de delusões inatas, né? Coisas assim que a gente vem de fábrica e tem vindo de fábrica há muito tempo, né? Que é o pior de tudo, assim. Mas vem de fábrica. Então, quem quiser ver esse assunto mais detalhadamente, eu acho que está na Felicidade Genuína, dentro do capítulo de Atenção Plena aos Fenômenos, e eu acho que é página 110, mais ou menos, que a gente estava fazendo isso ontem, estudando esse tema ontem na prática ontem à noite, né, no SEB. Então ele vai falar mais detalhadamente sobre isso nesse lugar aí, no livro, né, dentro de Atenção Plena aos Fenômenos. E o primeiro desses, eu vou falar logo as três, mas a gente vai, acho que, falar só de uma hoje, porque ela é rica, assim, depois a gente vai fazer uma prática que é meio uma contemplação, nem sei bem como é que vai, o que vai acontecer nessa prática. Precisa a gente não fazer uma prática muito formal, assim, a gente fazer uma contemplação desse assunto primeiro, que chama de impermanência, né? Esse primeiro aspecto, é impermanência. Mas dentro desse tema tem tanta coisa que a gente pode refletir, observar, contemplar. Então, a primeira dessas delusões seria a impermanência. A segunda seria de confundir as causas verdadeiras do sofrimento de felicidade, né?
de apontar coisas fora de nós, ou aspectos de nós mesmos, assim como a verdadeira causa de felicidade e de sofrimento. E a terceira seria a gente se confundir com as nossas identidades, para deixar mais barato, assim. Né? Mas seria assim, não ter clareza sobre a natureza do eu, do que a gente chama de eu e que a gente chama de meu. Então, esses três aspectos estão na base do engano que gera sofrimento para nós, para todo mundo, né? Então, se tem alguma coisa que vale a pena a gente investigar, é isso, né? Assim, apontar a arma da sabedoria na direção certa, né? Assim, tem muitas coisas que se pode contemplar, investigar e tudo mais, mas esses três aspectos são os mais fundamentais, vamos dizer assim, né? O Alan Wallace chama de 3 delusões inatas. Dentro dos ensinamentos budistas, a gente vai falar que são as 3 marcas da existência condicionada, né? São os aspectos mais fundamentais da ignorância, vamos dizer assim. Da ignorância no sentido de a gente não compreender a realidade como ela é. Né? Então, esse é um tema super vasto, assim, né? Que a gente pode começar a olhar como é que é para nós, né? O mais importante não é a gente entender muito filosoficamente, assim, muito conceitualmente, né? Mas a gente pegar essas ideias e ver como que é para nós isso, né? Mas a gente precisa olhar um pouco a filosofia da coisa, né? Então, quando a gente fala de impermanência, essa é uma palavra que, para os praticantes budistas, ela é tão comum que ela vira meio que vira parte da paisagem, assim, mas não porque a gente tenha tido muita compreensão do que é, sabe? É tipo aquela coisa que a gente lê assim e fala, ah, entendi, próximo, né? Só que não, a gente não entende profundamente, na verdade, né? É muito, muito, muito profundo. Mas basicamente seria assim, a gente pensar em impermanência como sendo, pensa assim, a natureza das coisas é essa, né? Natureza, quer dizer, é o que é, né? Assim, é o que está por baixo de qualquer aparência, que qualquer coisa tenha para nós, né? Então, quando a gente pensa em impermanência, né, o aspecto mais grosseiro da impermanência são as grandes mudanças, assim, né? A gente enxerga as grandes mudanças e aí a gente entende, ah, sim, as coisas são impermanentes. Mas esse não é exatamente o que quer dizer impermanência, né? A impermanência quer dizer que as coisas estão constantemente em fluxo, né? Todas as coisas na nossa vida estão constantemente em fluxo. A gente acha que assim, a gente luta o tempo inteiro contra isso, né? A gente tenta se fixar em coisas minimamente estáveis, pra gente poder se sentir minimamente seguras, né? Eu tô com um calor aqui, não sei nem o que eu vou fazer. Acho que o tempo vai esquentar. Deixa eu ver. Então, a gente tem essa capacidade, né, que a gente desenvolveu de fixar um pouco as coisas, assim, de brincar de estátua um pouco, né, com as coisas. Estátua, as coisas param um pouquinho, assim, né? Só que assim, não é a natureza das coisas, né? A gente fica lutando contra um rio passando, assim, basicamente. A gente fica tentando fazer um rio parar de passar, né? Então, não tem como isso acontecer. Se a gente, sei lá, vamos supor que a gente mora em um lugar muito frio, pode ser que esse rio congele, mas vai descongelar o momento, né? Não congela nunca, mas vamos supor, né? Então a gente fica lutando contra uma coisa que não tem cabimento, assim, não tem como. É na natureza do rio passar, né? Mas a gente quer que ele pare, né? Para a gente poder fazer alguma coisa ali, né? Então, como é que a gente poderia lidar com as coisas mais
respeitando, nem respeitando, vendo, lidando com as coisas que são real, né? Estão passando, assim. Então, tem muitos aspectos aí, né? Se a gente for olhar. Então, o primeiro ponto importante de a gente entender desse conceito de impermanência é que ela não trata de mudança. A gente só vê mudança porque a gente não vê impermanência, né? A gente não entende o conceito de impermanência. Então, a gente fala, era assim e agora está assado, né? Só que as coisas não são nem assim nem assado. A gente é que acha, né? Então, quando a coisa passa do assim para o assado, a gente fala, nossa, mudou. Mas nunca foi nem assim, nem assado. É sempre fluindo o tempo inteiro, né? Então, esse aspecto grosseiro a gente mais ou menos entende. Mas ainda que a gente entenda, quando as coisas mudam, a gente sofre, né? Ah, por quê? Tava tão maravilhoso, agora tá uma porcaria. A gente sofre, né? A gente quer, de algum jeito, fazer as coisas serem mais estáveis do que elas são, né? Aí o Alan Wallace, nesse trecho do livro, ele conta que quando ele andava de motocicleta, quando ele começou a andar de motocicleta, alguém falou para ele, qualquer coisa que se a motocicleta bater em qualquer coisa, você cai, né? Você perde. Não tem como você, de motocicleta, bater em alguma coisa e se dar bem. Você sempre perde, né? Aí ele fala, quando a gente luta contra a natureza das coisas, a gente sempre perde. A natureza das coisas não sofre, não perde nada. A gente perde, porque o fluxo das coisas vai continuar seguindo, independente de a gente querer, não querer, sofrer, não sofrer. É assim, né? Agora, tem um aspecto importante que a gente tem que entender aí também, que assim, é o aspecto da interdependência das coisas, né? Então, o que esse termo impermanência está dizendo? A rigor, assim. Todos os fenômenos compostos são impermanentes. Esse é o enunciado desse tema, né? O que significa fenômenos compostos, né? Primeiro significa tudo, né? Tudo que a gente tem contato é composto, né? Mas o que significa a palavra composto, né? Significa, uma forma de a gente olhar para isso, seria assim, tudo que a gente tem contato na nossa vida comum, ela existe graças à combinação de causas e condições. Tudo, a gente, qualquer coisa que a gente tenha na vida, as nossas emoções, toda a nossa vida, né? Tudo que surge, assim, é composto de causas e condições. Isso tem muitas implicações. Tipo assim, a primeira delas é assim, são muitas causas e condições. Algumas a gente pode acrescentar ou retirar, né? Mas isso não garante que o resultado vai ser o que a gente quer, né? Mas a gente pode, claro, e isso faz parte, é a essência da nossa prática, né? Criar causas e condições mais favoráveis para as coisas, né? Mas compreendendo que a gente não consegue apreender e entender a trama completa, assim, de causas e condições que vão gerar qualquer tipo de resultado na nossa vida, né? Se a gente entende isso, já ajuda bastante, assim, né? A gente não se fixar resultados e gerar expectativas que depois vão gerar um baita sofrimento. Mas também não é o caso de a gente não fazer nada, né? A gente entender esse aspecto da interdependência, ele é fundamental para a gente poder lidar com a vida de uma forma mais positiva, né? Que é o que a gente quer também, faz parte do nosso caminho. Mas sempre compreendendo que isso tem um limite, né? Eu lembro que uma vez, quando a gente começou a fazer aqui no Brasil, quando o Alan Wallace começou a dar iniciações aqui no Brasil, ele começou a fazer essa cerimônia de iniciação, né, que é uma cerimônia, né, com muitos detalhes, assim, e que é uma espécie de uma
uma espécie de uma autorização, assim, né, que o professor dá para a gente fazer uma prática que vai ser muito favorável no nosso caminho, assim, né? Então, iniciação basicamente é isso. Mas é uma cerimônia, tem vários detalhes. E que aquela coisa vai acontecendo, assim, quem está recebendo iniciação quase não entende nada do que está se passando ali. Mas para aquilo funcionar, né, tem uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Antes e durante, né? Então, quando ele começou a dar iniciação aqui no Brasil, e eu tinha essa incumbência de ajudar ele a fazer isso, eu estava desesperada a primeira vez, desesperada, mas muitos detalhes assim, que eu tive que aprender, não tinha a menor ideia, assim, fazer muitas coisas, né? E ter um pouco a cerimônia toda na cabeça para poder ir ajudando ele aos poucos. E ainda aqui eu estava traduzindo ainda, não podia nem fazer as coisas diretamente, né? Eu tinha que ajudar outra pessoa a fazer as coisas para trazer muitas coisas estavam no altar, uma vez, né? E eu desesperado. Aí ele, um pouquinho antes de começar a história toda, assim, ele falou: e aí, tudo bem? Tá tudo pronto? Eu, assim, eu acho que tá, né? Não sei bem, a gente só vai saber depois de terminar, né? Se tava tudo pronto ou não tava, né? Aí ele falou assim para mim: olha, as coisas são sempre assim, a gente faz o nosso melhor, né? E entrega, né? Mas faz o nosso melhor. Na verdade, ele falou entrega para Guru Rinpoche, né? Que é, no caso budista, a gente, né, entrega para essa ordem mais ampla, assim, né? Então, tem esse aspecto, assim, a gente entende a impermanência, entende a interdependência, mas a gente faz o nosso melhor. Mas não é garantia. Isso é um grande aprendizado, assim, né? É uma grande reflexão para a gente, assim. O que é fazer o nosso melhor nas coisas, mas ainda assim entender que além dessas condições, às vezes até causas que a gente está oferecendo para aquela situação, muitas coisas, outras coisas podem acontecer, né? E esse é o jogo, essa é a natureza das coisas, né? Então é uma dança, né? A gente oferece o que a gente tem de melhor, entendendo que muitas outras coisas podem levar para um outro lado, que a gente não espera, né? Então isso tem a ver com esse aspecto da impermanência. Então, vocês veem, são conceitos, né, que estão juntos, assim, a impermanência, a interdependência, justamente pelo fato de as coisas serem interdependentes e de dependerem, né, portanto, de uma conjunção de coisas, é que aquilo não se sustenta indefinidamente, né, porque cada uma dessas causas e condições está nesse jogo de surge e morre, assim, né, de mudança. Então, como é que a gente pode esperar que alguma coisa seja estável, né? Mesmo assim, a gente insiste, né? A gente quer que seja assim, né? É muito louco. Quando a gente começa a olhar assim para esses conceitos assim e ver o esforço que a gente faz para que não seja assim, para que a realidade não seja do jeito que ela é, chega a dar uma dor no nosso coração pela gente mesmo, assim, né? Porque não tem a menor chance de dar certo isso, né? Então, o Karmapa, deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Peraí. Umas falas do Karmapa, que são maravilhosas sobre esse aspecto de interdependência. Ele fala assim, nesse livro The Hardest Noble, que é lindo de morrer esse livro. Ele fala da interdependência. Ele fala assim, a interdependência é a nossa realidade, quer nós aceitemos ou não. Para vivermos uma vida produtiva dentro de tal realidade, é melhor reconhecer e trabalhar com a interdependência, de coração aberto e sem resistências. É aí que entram o amor e a compaixão. É o amor que nos leva a abraçar a nossa conexão com os outros e a participar com prazer das relações criadas pela interdependência. O amor pode derreter as nossas defesas desse senso doloroso de separação. O calor da amizade e do amor fazem com que seja mais fácil aceitarmos que a nossa felicidade está intimamente ligada à felicidade dos outros. Quanto mais amplamente formos capazes de amar os outros, mais felizes e plenos de contentamento nos sentiremos,
dentro das relações de interdependência que são uma parte natural de nós. Eu vou colocar isso aqui no blog lá para a gente poder contemplar, né? Daí ele fala ainda sobre interdependência. A noção de eu, que as identidades fabricadas dão a você, e a noção de meu que vem junto, cria uma espécie de janela através da qual nós vemos o mundo. Você se senta do lado de dentro e olha para fora por essa moldura de eu e meu, e toma tudo que vê através dessa janela como se fosse pessoal. Você vê, a interdependência já falando naquele terceiro ponto lá, que é a coisa das identidades, né? Como a gente se identifica com as identidades. Ai, olha que bonitinho isso aqui, acho que demais, essa frase é demais. Ele fala assim, o desafio é encontrarmos um equilíbrio entre o que queremos para nós mesmos e o que queremos para os outros. Encontrar esse equilíbrio requer que pensemos bem a respeito do que queremos para nós. Com isso, quero dizer que se o que quiser para si mesmo for fortemente autocentrado, não será possível alcançar esse equilíbrio. Isso porque você é apenas uma parte da sua vida. Essa frase eu acho demais. Você é apenas uma parte da sua vida. Assim sendo, você precisará necessariamente levar os outros em consideração. Os seus próprios interesses e a sua própria vida só estarão em equilíbrio quando incluírem o seu próprio bem-estar e o dos outros. Qualquer ação virtuosa inclui necessariamente o desejo de beneficiar outros. Se uma ação for egocêntrica, será extremamente difícil encontrar e manter esse equilíbrio. É claro que você precisa cuidar de si mesmo, mas não desconsiderando os outros. A sua realização não pode se dar às custas dos outros. Então, esse aspecto da interdependência, ele é a natureza da nossa vida, né? Sempre que a gente desconsiderar... eu tava falando um negócio da moto lá, acabei esquecendo de terminar. Que história de moto é essa, Dona Wallace, né? Então ele falava isso, quando ele aprendeu alguém, falou isso pra ele. Quando você bater a moto com qualquer coisa, você perde, né? E a gente, sempre que a gente se choca com a realidade, a gente perde. Então, o que é se chocar com a realidade, né? Então, por exemplo, se chocar com a realidade é não entender essas relações de interdependência, né? De não entender que todos os fenômenos, tudo que surge para nós é resultado da interdependência, da interrelação de muitas causas e condições e que, portanto, não se sustentam no tempo, né? São impermanentes, estão em fluxo constantemente. Se a gente não entende esse aspecto da nossa experiência, a gente choca com a realidade. E a gente perde. Não tem como a gente ganhar da realidade. É assim que as coisas são. É a natureza das coisas, né? Então, quando a gente pensa assim, a natureza das coisas a natureza de todas as coisas é a impermanência. Quer dizer que as coisas são assim que elas são. Que a gente queira, que a gente não queira. Não importa se a gente quer ou se a gente não quer, né? O rio vai continuar passando, a chuva vai continuar caindo para baixo. Todas essas coisas vão, né? Fazem parte da natureza dos fenômenos, né? Então, isso é um aspecto muito importante, assim, da nossa busca pela iluminação, no sentido mais amplo, né? E tem um impacto profundo em todas as coisas, assim, né? Em todas as nossas relações com a gente mesmo, com o outro, com o mundo, com as experiências. É um aspecto que vale a pena a gente contemplar, né? Então, eu queria propor a gente fazer uma prática reflexiva, assim, sobre esse tema da interdependência e da impermanência. E aí, nos nossos próximos encontros, assim, a gente vai contemplando os outros temas, né? Mas eles estão ligados, né? Nessa fala do Karmapa, a gente já viu ele falando sobre a noção de eu. O que será que a gente chama de eu, né? A gente junta um monte de coisa, assim, nossa história pessoal, as nossas habilidades, o nosso corpo, as coisas que passam na nossa mente, passa uma cordinha em volta de tudo isso aí, chama de eu, né? Mas tem alguma coisa que não flutua, que não muda o tempo inteiro? Isso que a gente chama de eu, né? Então, elas são conceitos que estão interligados, né? A gente não tem como falar de uma coisa sem falar das outras, né?
Mas vamos ver como é que a gente pode contemplar isso sentada na cadeira, na almofada, mas especialmente quando a gente sai da almofada, né? Como é que a gente olha para todas as coisas e reconhece o quanto de tanto de coisa que precisou se reunir para aquilo estar ali nesse momento, né? Então vamos lá, vamos encontre uma postura confortável. Aí eu vou interromper o vídeo para poder pegar a câmera na mão e botar ela mais perto de mim para o som ficar melhorzinho um pouco. Então vamos lá. Deixa eu pegar meu sininho, só um minutinho. Então, como todas as práticas, nós começamos trazendo uma intenção para a prática. Isso é uma intenção bem ampla, uma motivação bem ampla. Como, por exemplo, cultivar cada vez mais as causas da eudeimonia, da felicidade genuína. Abrir cada vez mais o coração. E a gente também pode estabelecer uma motivação para essa prática, especificamente. De poder enxergar a realidade como ela é, cada vez mais claramente. De participar dessa dança. Com leveza, com o coração aberto, com sabedoria. E a gente começa estabelecendo uma base de quietude. Traz a consciência para o corpo. Sente o apoio do corpo na cadeira ou no chão. Ajeita a coluna. Encontra um eixo no corpo. Em torno desse eixo, relaxa as tensões, mas sustenta uma postura interna de vigilância. Mesmo que você esteja deitado agora, alinha o topo da cabeça com espaço entre os pés e sustenta uma postura interna de alerta. Mas relaxa completamente as tensões, a rigidez. Compreende esse equilíbrio entre estabilidade da postura e relaxamento. Sente o peito aberto, os músculos do abdômen completamente livres, para o ar poder entrar e sair livremente.
Durante uns instantes, só acompanhe a respiração acontecendo, o corpo quieto, relaxado, quieto. Penetra essa experiência de quietude do corpo. Sente o corpo quieto. Sente a quietude. E mesmo dentro dessa quietude do corpo, tem o movimento da respiração. Então acompanhe o corpo respirando. Corpo quieto respirando. Agora deixa a consciência ainda permeando as sensações do corpo. E nota-se nessa experiência mais direta, mais simples. Nota-se nesse campo de sensações do corpo, de sensações táteis. Tem alguma coisa que não se move. Tem alguma coisa que é estável nas sensações do corpo, que não mudam. Investiga diretamente as sensações do corpo. Quando você leva a atenção para as sensações, você tem a experiência de que elas são imutáveis ou elas estão surgindo e desaparecendo a cada instante. Como que é a sua experiência? Procura soltar as imagens relacionadas ao corpo e fica apenas com as sensações. Leva agora a sua atenção para o espaço da mente, onde surgem os pensamentos, as memórias, as emoções.
Observa o mais passivamente que for possível. E nota diretamente nessa experiência dos eventos mentais. Eles estão imutáveis? Eles surgem e desaparecem o tempo todo? Ainda que surja algo na sua mente que você se fixe a ela. Uma imagem. Ainda assim, em algum momento, essa imagem, essa memória, elas desaparecem ou se transformam em uma outra coisa. É assim ou não é? Nota diretamente na sua experiência. E se a gente abrir os olhos e olhar para o nosso campo visual, tudo que surge na nossa visão nesse momento, as aparências também surgem e desaparecem com o tempo. Por mais que você esteja num ambiente controlado, como é o meu caso. Mas se a gente refletir sobre qualquer objeto no nosso campo visual, é claro que qualquer coisa que a gente se relacione agora é o resultado de muitas, infinitas causas e condições. Imaginando agora todo o processo que resultou em qualquer objeto que a gente contemple. Muitas coisas se reuniram, muitas causas, muitos esforços se reuniram para resultar em qualquer objeto que esteja na sua frente neste momento. E em algum momento, todas as causas que se reuniram vão se separar. Contempla a sua presença nesse momento, nesse encontro. Quantas coisas se reuniram para nós estarmos aqui agora fazendo essa prática juntos? Contempla tudo, sua própria existência, o nosso encontro, as condições técnicas para esse encontro acontecer.
Imagina a infinidade, a trama infinita de eventos, todos interdependentes, que neste instante se reuniram para nós estarmos aqui. E daqui a pouco vão se separar de novo. E essas infinitas causas e condições podem nunca mais acontecer, elas nunca mais vão acontecer desse jeito, dessa maneira. Nunca mais. Cada ponto da nossa reflexão, da nossa compreensão das coisas, nunca mais vão ser iguais. Contempla a interdependência de infinitos fatores, de qualquer coisa que você observe, de qualquer evento, de qualquer situação. E nota a fragilidade, como essa trama é muito sutil, muito frágil. E exatamente essa é a beleza da vida. Cada momento é absolutamente diferente, único. E isso não é um jargão, é a realidade, a natureza da realidade que nós experienciamos. Contemplar alguma coisa muito importante na sua vida, um encontro, uma relação, seu casamento, suas amizades, o seu trabalho. Contempla algum aspecto da sua vida que seja muito importante para você nesse momento. Procure enxergar essa trama, essa rede de eventos relacionados. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, a gente rapidamente nota que muitas pessoas estão envolvidas em cada aspecto da nossa vida. Rapidamente fica clara essa interdependência de todos, de muitas pessoas, de muitas condições. A gente deveria reverenciar isso. Diz o Karmapa, nós somos apenas uma parte da nossa vida.
E quando a gente contempla essa infinidade de eventos que se relacionam e que se transformam o tempo inteiro, também fica cada vez mais claro que o que de melhor nós podemos fazer é entregar o nosso melhor. Nossa calma, nossa compreensão, a nossa compaixão por todos os seres por todo mundo, por nós mesmos, por todas as pessoas que desesperadamente tentam controlar o incontrolável. Esse esforço incrível que nós fazemos para controlar o incontrolável, para deter o rio de passar. Contemplar essa beleza dessa rede toda se manifestando, nessa relação infinita de interdependência. Pode dar um outro sentido para a vida. A Jetsuma Tenzin Palmo, ela diz que a gente não nota essa natureza interdependente, viva, única de cada momento. E a gente projeta as nossas histórias sobre a vida. Um repertório muito pobre de histórias. A vida fica chata. A gente acha que já entendeu do que se trata. A gente acha que já entendeu como as pessoas são. E a vida perde todo o brilho. Perde a vida, na verdade. Eu acho que essa é uma das causas da grande epidemia de depressão. É justo a gente não compreender a natureza da realidade. Então, antes de a gente encerrar, coloca essa motivação para sempre. Para a gente enxergar cada vez mais a natureza da realidade. Para a gente não tentar chocar com isso. E trazer o nosso melhor para cada momento.
Tudo bem, Amarice? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, reclamar, protestar? Não dá uma... A gente pode ter duas reações, pode ter infinitas reações, mas a gente pode ter duas reações na frente a essa contemplação toda. Uma é desesperar, né? Falar, uai, como assim? Eu não tenho controle sobre nada, o que eu vou fazer da minha vida? Uma é essa, uma possibilidade é essa, né? Se sentir, assim, afundando na areia movediça. E outra é falar, uau, né? Que coisa mais sensacional, né? Como assim? Como tudo começa a parecer um milagre, assim, né? Como que nós estamos agora aqui, todo mundo, nós 20 pessoas, 18 pessoas aqui, o Ricardo lá na barca, sei lá, eu também, como é que será que a gente foi que a gente se encontrou, né? Sei lá que milhares de coisas que a gente poderia estar fazendo nesse momento e nunca se cruzar, nunca. A gente nunca se interessar por. Imagina acordar às 7 da manhã para ficar falando sobre impermanência. Que maluquice total é isso, né? Quantas coisas não aconteceram para a gente estar aqui agora? Imagina, Ola, você teve que passar, sei lá quantos anos na Índia, lá como monge, virar professor, vir aqui do lado da minha casa dar uma palestra. E eu falar, uau, que legal, vou lá, vou ver, porque é perto. Aí vou lá, nossa, daí, imagina, a gente, é culpa dele mais ou menos tudo que está acontecendo, né? Sempre, assim. Na minha vida quase tudo é culpa dele, na verdade, agora. Mas imagina quantas coisas não aconteceram, né? Mas a gente vai perdendo isso de vista o tempo todo, né? A gente vai achando que, isso aí, tá aí, é isso, né? E perde de vista. Ao mesmo tempo, a gente, quando o budismo contempla a morte, fica falando um monte sobre a morte, é porque isso é tão possível, tudo isso também se desfazer no ar do mesmo jeito que se juntou, se separar, né? Tão possível, né? Que a gente precisa mesmo assim, reverenciar esse fluxo todo, né? E tocar tudo com muita leveza, né? Porque não tem outro jeito, na verdade, né? A gente é que acha que tem outro jeito, né? De agarrar as coisas, mas não tem, isso não é possível, né? É só sofrimento, é só garantia de sofrimento, né? Quero sofrer, sim, assina aqui. Aí a gente assina lá e pronto, tá feito, né? Pode sofrer à vontade, né? Porque não vai mudar muito o rumo das coisas mesmo, né? Alguém fala comigo? Alguém fala com todo mundo? Michê, bom dia. Oi, fala, Lulu. Não, eu queria compartilhar, né, essa sensação, assim, muito boa, né, que eu tive. Como você falou, cada encontro é único, né? E aí eu tive um pouco essa sensação de uau, né? Que você falou, assim, que milagre, a gente tá né? A vida humana é preciosa, milagre. Quando você fez assim, né, abre os olhos nessa prática especial de agora, né? Quando eu abri, né, como fosse, uau, assim, quanta coisa eu não estava vendo, que lugar lindo que eu tô, sabe assim, que a gente olha e não vê, né? Por acaso eu tô na casa da Bel, aqui em Goiânia, né? E Ah, aí, casa linda, né? Maravilhosa, eu tô fazendo a prática aqui lá de fora, né? E, gente, assim, né? Claro que eu sei que a casa é linda e tudo, mas a gente não fica o tempo todo, né? Assim, nesse estado. não. E é assim, que aqui veio muito essa sensação de gratidão e muito isso, né? Quantas pessoas, assim, a Sangha, né, em especial, tiveram que fazer tanta coisa para eu poder estar aqui, né? Assim, né? Com você, com o pessoal, né, que está acompanhando também, com esse coletivo. Então, foi muito legal, assim, para mim essa prática, porque ficou muito vivo tudo, né? Os ensinamentos, tudo que precioso, né? Que precioso a gente estar podendo praticar, né? E juntos nesse momento, sabe? Assim, para mim ficou essa questão da presença, né? Muito bom, assim.
Então, assim, muita gratidão, né? Muita alegria, né? Assim, muita gratidão. Uhum. Michele, Oi, Luzinha. você sempre foi ótima, mas você está se superando na sua vida. Putz, Elô. Eu não consegui nem pensar em tantas causas e condições que me fizeram estar aqui hoje. Incrível, não é? Mas não é só aqui hoje, né? Muita coisa. Não é só aqui hoje, né? Imagina em qualquer situação, não só neste encontro aqui, em qualquer situação na nossa vida. Uhum. A gente não dá também pra gente ficar ó, cada instante, né? Mas de vez em quando a gente precisa notar isso. E também precisa notar como é frágil, né? Como as coisas certamente vão se separar, outras casas vão se reunir. Tem essa baita dança, né? É muito incrível. E putz, sei lá, se a gente for olhar, tudo. Muitas coisas são base para a gente desenvolver compaixão, não é? Opa! Muitas coisas são base para a gente desenvolver compaixão. Quando a gente nota o tanto de esforço que a gente já fez na vida para controlar o incontrolável, para manter as coisas. Meu, dá uma baita compaixão. A gente sente na hora. Ai! E como seria se a gente compreendesse isso de uma vez por todas, né? Sem precisar, sem querer ficar, sei lá, sustentando. Brigando com isso. Brigando contra isso. E a gente olha para as pessoas, putz, grila. Assim, quantas pessoas das que a gente conhece pararam um instante para olhar para isso, né? Para a vida desse jeito, assim. No fim, putz, eu acho que no fim, tudo acho que se a gente olhar direito na nossa vida, tudo pode ser uma base para a gente cultivar a compaixão mesmo, né? Por a gente mesmo, claro, por todo mundo, por uma por a gente mesmo também, né? A Tese Palmo, eu vou tentar resgatar esse negócio que ela fala. Onde que é que ela fala disso? Mas ela fala tão engraçado, ela fala assim, a gente transforma a nossa vida em novela mexicana. A gente tem um repertóriozinho bem mais ou menos, né? E a gente fica meio que projetando aquilo e vivendo desse jeito, né? Porque é a experiência mental nossa, né? Quanto tempo perdido, né? Nem fala, imagina. A gente fica querendo segurar as coisas, lutando contra aquilo, e é tão fluido. A gente não se entrega para essa fluidez. É incrível, assim. E a gente vive num transe, sei lá. Exatamente, a gente vive num transe. E essa fluidez, ela pode ser tão mais legal do que qualquer ideia que a gente tenha sobre as coisas, né? Muito mais legal. divertida, né? A gente fica rígido ali. Nossa, incrível essa contemplação, assim, que te abre um... E ela fala também sobre a gente achar... esforçar, assim, para todos os dias. E ela fala que a gente, especialmente nas relações, né? Que a gente tem uma hora quando a gente convive muito com as pessoas, a gente acha que já conhece, que todas as atitudes que a pessoa tomar, a gente já sabe. A gente já sabe como aquela pessoa pensa. Não sabe nada. Mapeia, né? E julga. Se a gente para olhar a nossa experiência de corpo, de mente, tá tudo ali transformando o tempo inteiro. Como é que a gente pode achar que a gente conhece alguém, né? E que aquela pessoa vai ser sempre daquele jeito. E o que a gente faz é que a gente congela, né? As pessoas numa determinada situação. E a pobre da pessoa não pode não ter nem espaço para ser diferente, né? Para poder... Putz. Que absurdo! Né? É incrível. Hoje, e essa fala, né, do Karmapa é fantástica, né? Demais. Nossa, essa frase realmente eu vou guardar. Demais essa frase. Esse livro do Karmapa é demais. Chama... putz, o título do livro é demais. Adivinha o que me dá vontade de fazer, né? Me dá vontade de traduzir o livro. Traduzir. Mas o livro chama O Coração é Nobre, Mudando o Mundo de Dentro para Fora.
Nossa, maravilhoso. É demais, né? Se a gente lembrasse disso, né? Todo dia, eu acho que nossa vida seria bem melhor. Essa frase, você é só uma parte da sua vida, eu acho demais. Porque quando a gente começa a pensar, quando na discussão da compaixão, né, do amor, da compaixão, na discussão de como cultivar, sempre sai esse assunto, mas e eu? Né? Sempre essa perguntinha, eu? Né? Aí ele fala, você é só uma parte da sua vida. Não adianta. Não tem base na realidade. Você querer tudo para você, não tem como, né? Esse equilíbrio, ele não tem como ser diferente. Não tem como você achar que... Esse que acho que é o vírus, é a doença do nosso mundo. É cada um achar que tem alguma possibilidade de a gente se dar bem sem considerar todo mundo. É uma tremenda imbecilidade na forma de conversa, né? Mas assim, vai acabar com o planeta, vai... Porque não tem como ser diferente. É uma vida, assim, pura, né? Pura. É incrível. Uma estupidez, assim, brutal, né? Eu vou ver se eu pego esse livro e outros trechos, assim, que a gente pode contemplar nesses nossos encontros, né? Quem sabe? Porque maravilhoso, gente. É maravilhoso. Porque... Então tá, amorzinhos. Estamos bem? Então, para a semana contemplar a impermanência, o que vocês acham? Para esta vida, assim. Estaria bom a gente contemplar a impermanência. Né? Nossa, relação nossa. Tô dizendo, vai trazer aquela dimensão, a relação nossa com o outro, a relação nossa com a sociedade, a relação nossa com a biosfera, né? Todos esses aspectos. Agora, eu acho também que dentro dessa história do equilíbrio, né, essa fala da Elon Musk, que a gente traz o nosso melhor e conta com e compreende, né, o jogo de todas as coisas, isso também é muito importante, porque senão a gente pode também achar que a vida vai ser do jeito que ela for mesmo, não importa o que eu faça, e não é isso, né? Pode nutrir expectativa, né? Já que eu fiz o meu melhor, eu preciso receber o melhor. Não é assim. Não é assim. É só um ingrediente dessa baita trama, né? Entrega, né? Que pode fazer toda a diferença. Porque cada um fizesse isso, imagina como seria, né? Maravilhoso, né? Mas é só um ingrediente, mas é o melhor ingrediente que pode dar, né? É o melhor que a gente pode dar. É verdade. A Fernanda acho que está se despedindo aqui, está falando muita gratidão, que todos tenham uma ótima semana, que possamos manter essa visão na nossa vida. Sim, yes! Amores, talvez na semana que vem eu não consiga estar aqui, talvez, mas eu aviso na quarta-feira igual. Eu vou estar mega envolvida com uma coisa linda do Dalai Lama, que é o Sea Learning, é o programa de educação. Eu vou traduzir, vai ter uma primeira formação de instrutores aqui no Brasil essa semana que vem, e eu vou estar com essa turma. Eu acho que termina na quarta-feira, não sei se ainda tem alguma atividade na quinta. Mas se não tiver, a gente tá de volta aqui na quinta. Tá bom? Mas eu aviso. E eu tinha pensado em mudar para as 8 horas, mas acho que não vai resolver minha vida e talvez atrapalhe a de vocês também. Então, por enquanto, a gente mantém às 7 mesmo, tá bom? Mas pra frente, se eu vejo que não dá mesmo pra mim, aí a gente volta a conversar. Mas por enquanto, a gente mantém mesmo, tá bom? Boa semana pra vocês, queridos. Até semana que vem. Bom dia. Boa semana. Obrigada. Tchau, Boa tchau. semana para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Tá na balsa ainda? Ricardo já tá na balsa. Agora eu estou na Central do Brasil. A meditação não podia ser mais adequada, em permanência total. Caraca, Rick, você não podia estar num lugar melhor mesmo. Quando você falou abrir os olhos, eu estava chegando na Praça 15, naquele caos. Maravilhoso. Que legal. Tá bom, amor. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.